Depois de ter ficado cego e de ter rezado a Deus, dizendo que naquela situação achava melhor morrer, Tobit resolve chamar o seu filho Tobias e dizer para ele que tinha deixado uma quantia em prata com um parente na região da Média, e dá ao filho uma série de orientações. Né? Tobit percebe a hora do filho seguir em frente, estruturar sua própria vida, e lhe dá então uma série de recomendações. Essas recomendações de Tobit pegam quase que o capítulo 4 todo do livro de Tobias, e são conselhos, são orientações, recomendações sobre vários assuntos, vários aspectos da vida. Tobit vai falar a respeito dos cuidados que se deve ter para com os pais, vai tratar particularmente do sepultamento, do cuidado com a mãe viúva, fala da necessidade de cumprir os mandamentos de Deus e observar sempre a prática da justiça. Um assunto em que ele se demora bastante é sobre a esmola, que não se deixe de dar esmola, orientações sobre o casamento, de acordo com a prática judaica, deveres sociais, ele vai lembrar particularmente o dever de pagar corretamente os empregados, cuidado com o excesso de bebida, a conveniência de ouvir bons conselhos. Né? Pega bastante a vida do dia a dia, né? Tanto que esses conselhos eles estão muito na linha de outros livros sapienciais, principalmente os livros de Provérbios e Eclesiástico. O Papa Francisco, no final de 2020, divulgou uma carta apostólica de nome Patris Corde, falando da figura de São José, e em torno de José o Papa lembra várias características, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente em relação à paternidade. E nessa carta apostólica, no 7º item em que o Papa fala de São José como um pai na sombra, ele coloca o seguinte: ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções de liberdade, de partir. Nesse contexto é que o Papa pode meio que concluir dizendo algo que em princípio pode parecer forte, pesado, mas que está bem naquela referência. Um pai sente que completou a sua ação educativa apenas quando vê que se tornou inútil. É isso que Tobit quis fazer, né? Dar orientações para que Tobias siga na sua vida daí para frente, não é? Dentre essas recomendações, essas orientações, os conselhos dados por Tobit ao filho Tobias, vamos destacar 2 pontos. Um deles, a chamada regra de ouro. Esse nome foi dado porque muitas religiões, tanto no Ocidente quanto no Oriente, têm esse mesmo princípio. E no caso do judaísmo e do cristianismo, esta, que ficou conhecida como regra de ouro, está colocada exatamente no livro de Tobias. O que detestas que te façam, não o faças a ninguém. Né? Esse é um conselho meio universal, né? Tão presente em várias culturas, em várias religiões, que até se deu esse nome. É uma regra de ouro, uma regra que pode ser observada por todo mundo. Mas nós cristãos precisamos lembrar que Jesus pede que se dê um passo além. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, Jesus diz: tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei-o vós também a eles. Pode parecer uma repetição daquilo que estava no livro de Tobias, mas não é, porque aquela regra de ouro, ela tem um sentido negativo, não fazer o mal, não fazer para o outro o mal que você não quer que faça para você. Jesus coloca agora uma perspectiva positiva, não se trata apenas de evitar o mal, mas de fazer o bem. E depois uma outra recomendação aqui no capítulo 4 de Tobias é esta: pede, o Tobit fala para o filho, né? Pede que se tornem retos os teus caminhos, assim todas as tuas veredas e planos serão bem-sucedidos. É muito comum nós rezarmos ou pensarmos, né, em ter sucesso nos nossos empreendimentos. Mas a gente deveria pensar antes se os nossos empreendimentos, se os nossos projetos, se as nossas ideias são boas. Ou seja, antes de pedir que se alcance sucesso, que dê certo aquilo que a gente vai fazer, a recomendação é pedir que a escolha seja boa, né? Que Deus nos inspire bons propósitos e aí esses bons propósitos possam ser levados também
a bom termo.